Bom dia, a graça e a paz do Senhor. É um privilégio muito grande estar com os amados irmãos e irmãs nessa manhã. Vamos agradecer a Deus por essa manhã, pelo privilégio da existência, por Ele ter nos trazido aqui, por sua misericórdia e graça. Vamos nos colocar em pé, por favor. Vamos agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós entramos na Tua santa presença para agradecer ao Senhor por essa manhã, agradecer-te pelo dom da existência, pelo privilégio da salvação, pela presença poderosa do Teu Santo Espírito em nós, pela certeza da ressurreição. Nós te agradecemos por ter nos trazido a todos aqui e te agradecemos pelo que te aprouve e aprará falar-nos. E rogamos que o Senhor ministre-nos por amor ao teu santo nome, por causa do sangue de Jesus. Que a tua bênção, mais uma vez, se revele salvadora, transformadora, e nós te agradecemos porque é assim que és. És nosso Senhor, és nosso Salvador, és nosso socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. A tua ressurreição nos mantém de pé e te agradecemos. E oferecemos a Ti essa manhã como um tributo de louvor e de honra em nome de Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo Jesus, rogamos que aceites e que nos conduzas num louvor que agrade o Teu santo nome. Que o Teu Espírito tenha plena liberdade entre nós e que Ele mesmo comunique-nos a Tua vontade. E que sejamos conduzidos pela Tua mão, pelo Teu caminho, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado. O Salmo 24, versículo 1 diz: Ao Senhor pertence a terra, e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então esse é um relacionamento. Pertencimento é um relacionamento. Então qual é a relação entre o Senhor, a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam? O que inclui todos nós. Nada nem ninguém escapa desse versículo. Esse versículo é de uma universalidade absoluta. Inclui tudo e todos. Inclui toda a criação inanimada e toda a criação animada. E estabelece um relacionamento entre a criação e o Senhor. E esse relacionamento é de pertencimento. Pertencemos ao Senhor. Somos do Senhor. E isso significa que somos para o Senhor. E que qualquer uma das criaturas que não viva nessa relação e não viva essa relação de pertencimento está em pecado. Que não vive essa profunda consciência de que pertence ao Senhor e com tudo o que isso significa, está em pecado. Esse é o princípio da nossa fé. Tudo pertence ao Senhor. Portanto, tudo só pode existir e se movimentar a partir desse relacionamento de pertencimento e a partir dessa consciência de existir para a honra e para o louvor da glória do Senhor.
E esse é o princípio da fé cristã. E isso é essencial. Agora a pergunta é, o que isso gera? Isso gera uma fé ou gera uma religião? E qual é a diferença entre as duas? Do ponto de vista sociológico, talvez não haja nenhuma diferença. Os sociólogos classificariam tudo como uma só e a mesma coisa. Mas nós classificamos de forma diferente. Para nós, religião é todo movimento humano em direção a Deus. E fé é o resultado de todo movimento divino em direção aos homens, em direção à sua criação. Então, isso é muito diferente. Então, religião é tudo que os seres humanos fazem, ou procuram fazer, ou entendem que deveriam fazer, para alcançar Deus. E a fé cristã fala de todo o movimento que Deus fez para recuperar o senso de pertinência e de pertencimento dos seres humanos em relação à Trindade, ao Criador. E isso traz diferenças significativas. E que talvez explique, inclusive, muito desse movimento de desigrejamento. Porque muito desse movimento tem a ver com a diferença entre fé e religião. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o ser humano tem uma capacidade, uma propensão que parece natural à religião. Os gregos usavam para a palavra homem a palavra antropos, que significa aquele que olha para cima, dando, portanto, a compreender que o ser humano é alguém que está sempre em busca da transcendência, em busca de significado, em busca de sentido. Por isso olha para cima, à procura do sentido da existência, à procura do sentido da vida, à procura de alguém em algum lugar do universo que saiba por que estamos aqui, qual é a razão de todas as coisas, qual é o sentido de todas as coisas e para o que é que tudo e todos devem viver. Então, parece que há essa tendência natural no ser humano, porque isso foi constatado em todas as culturas. Até hoje não se achou uma cultura que não tivesse religião, que não tivesse uma busca pelo transcendente. Não necessariamente pelo Deus que se revelou nas Escrituras e que se manifestou plenamente em Jesus de Nazaré, o ungido, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, mas uma busca pela transcendência. Agora, essa busca pela transcendência é o que nós chamamos de religião, mas o que nós chamamos de fé é o movimento do Deus triuno em direção à sua criação, em direção às suas criaturas. O que isso significa? Isso significa que dentro do ambiente cristão pode ter gente que está lá por fé e pode ter gente que está lá por religião. Os que estão por fé estão porque foram encontrados pelo Senhor Jesus. Os que estão lá por religião estão porque, de alguma maneira, entendem que aquela
aquele formato que nós temos, e nós temos um formato que é absolutamente natural, que aquele formato é o melhor formato que já encontraram. E isso os próprios sociólogos dizem. Não são poucos os sociólogos que dizem que a religião cristã é uma religião superior a todas as demais. Teilhard de Chardin dizia que a religião cristã era superior a todas as demais, porque era a única que não terminava num beco sem saída. Mas religião, a tentativa humana de alcançar Deus. Então, desde sempre nós tivemos esse embate. Desde sempre nós tivemos esse embate entre a religião, que é a busca humana por Deus, e a fé, que é dom de Deus, que é resultado da missão de Deus a Trindade em missão. São coisas diferentes. Jesus Cristo mesmo diferenciou isso quando disse: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai. Então o próprio Senhor Jesus discerniu para nós que haviam dois movimentos absolutamente paralelos e acontecendo no mesmo ambiente. Um movimento religioso e um movimento de fé. O movimento religioso é um movimento humano. O movimento de fé é um movimento divino. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos concedeu a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando. Todo movimento é divino. Deus em Cristo, reconciliando consigo o homem, e não imputando aos homens as suas transgressões. Todo movimento é divino. Não tem nenhum movimento humano aqui, só tem um movimento divino. Então, a gente precisa discernir isso, primeiro para a gente ter a consciência se nós estamos levando as pessoas a considerarem a fé ou levando as pessoas a serem religiosas. E isso é extremamente necessário. Por quê? Porque a religião pode produzir muitos movimentos, inclusive movimentos transcendentes, aparentemente. Por exemplo, se a gente lê o famoso texto do apóstolo Paulo, primeiro aos Coríntios, capítulo 13, ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Então ele está dizendo que é possível ter experiências transcendentes sem participar do amor. Amor é o nome que as Escrituras dão à unidade da Trindade. Quando o texto diz lá em 1 de João, Deus é amor, ele não está definindo a natureza de Deus, ele está definindo o relacionamento de Deus. Porque Deus é a Trindade. Deus é amor. Amor é o nome que o apóstolo, pelo Espírito Santo, dá à unidade da Trindade. Então,
a gente poderia parafrasear esse texto dizendo: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não estiver na unidade da Trindade, unido à Trindade pela presença do Espírito Santo na minha vida, serei como o bronze que sou, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, ou seja, Paulo está dizendo que é possível ter transcendência sem Deus. E você pode pensar, não é assim. Mas Janes e Jambres fizeram isso. Lembram quem era Janes e Jambres? Os magos do Egito, que enfrentaram quem? Moisés. E o que eles faziam? Eles imitavam tudo que Moisés fazia, até um determinado movimento nas pragas. Lembra disso? Moisés jogou a serpente, jogou o báculo dele no chão, virou uma serpente. O que os Janes e os Jambres fizeram? Mesma coisa. É verdade que a serpente de Moisés devorou as duas outras serpentes. Mas o Moisés demonstrou que tinha um contato com a transcendência e os Janes e Jambres também. Só que o contato deles era maligno. Mas era transcendente. Não é um homem naturalmente não faz isso. Certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Inclusive é por isso que o apóstolo, pelo Espírito Santo, nos disse para julgar as profecias. Para ver se elas procedem de Deus mesmo. E o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, nos alertou que os demônios podem se travestir de anjos de luz. E disse mais, ele abriu a possibilidade de haver um anjo que venha dizer um evangelho falso. Ele disse, ainda que um anjo anuncie um evangelho diferente do meu, seja anátema. Então, pelo Espírito Santo, através dos apóstolos, nós fomos avisados de que essa batalha entre fé e religião é uma batalha intensa e profunda. Porque por detrás dos movimentos humanos em busca de Deus, que é o que nós chamamos de religião, pode estar a inspiração meramente maligna. Então, é uma situação densa, não é uma situação simples. Por isso, a necessidade constante de vigilância e oração. Na fé cristã, a gente não anda descuidado, porque a gente sabe exatamente em que terreno que a gente está pisando. É uma consciência mais profunda da história. Por exemplo, nós somos aquele povo que, vamos supor que eu convide o Rogério, que é missionário comigo lá na Kairos. E eu digo, Rogério, vamos assistir o jogo de futebol em casa, que eu comprei uma TV 60 polegadas, Ultra Definition, e eu quero ir com você lá. Quero que você vá lá comigo para a gente assistir junto. E aí, quando a gente chega na porta do edifício onde eu moro, o Rogério me segura no braço e diz, não vou deixar você entrar aí. Eu digo para ele, Rogério, você deve estar brincando comigo, eu estou te convidando para ir em casa, comprei uma TV nova, quero que você assista o futebol comigo, vamos ter um tempo de refrigério, etc, etc. E ele diz, de jeito nenhum, não vou deixar você entrar aí. Aí eu digo, Rogério, o que está vendo?
Aí ele vira para mim e diz assim: eu que pergunto para você, o que está vendo? Você não está percebendo que o seu prédio está sendo devorado pelas chamas? Você não está vendo o incêndio? Você não tem mais nada aí, Ari. Se você teve uma TV Ultra Definition de 60 polegadas, você teve. Porque agora você não tem mais, o seu prédio está em chamas. Nós somos o povo que sabe que o mundo está em chamas. O mundo está em chamas, sendo devorado pelas chamas do inferno. E por isso que nós, em nome do Senhor Jesus, exortamos todos os seres humanos a se arrependerem. Então, é preciso ter essa noção de que a religião pode gerar transcendência. É capaz, inclusive, de operar sinais e prodígios, a ponto de transportar montes. Mas se eu não estiver na unidade da Trindade, pela habitação do Espírito Santo, eu nada serei. E a religião pode produzir benfeitorias e benfeitores. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e agora, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, a relação entre religião e fé é muito tênue. É muito tênue. E nós precisamos ter essa consciência para nós sabermos se estamos ensinando os homens acerca da fé ou se nós os estamos estimulando à religião. Se nós os estivermos estimulando a religião, nós os estamos estimulando ao pecado. Mas mais do que estimular o pecado, estamos estimulando-os à absoluta ineficácia. Nada serei, nada me aproveitará, e é apenas uma lata vazia batendo. Não tem nada aqui. Então, isso talvez explique alguma coisa do movimento de desigrejamento. Assim, explica de ambos os lados, né? Gente que era meramente religiosa e gente que realmente encontrou a fé e percebeu que estava num ambiente meramente religioso. Pode explicar de ambos os lados. Então, qual é a diferença? Nas religiões, o fiel ama ao seu Deus. Num primeiro momento, você pode pensar, não, mas o cristão também ama a Deus, mas tem um movimento diferente. Quando eu digo que nas religiões o fiel ama o seu Deus, você pode procurar qualquer religioso de qualquer religião, ele ama o Deus que ele adora. Ele ama Buda, ama Alá, ama os deuses hindus que ele adora. O fiel ama o seu Deus. Na fé, no Cristo, é Deus que ama o fiel. Porque o texto sagrado diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, ele nos amou primeiro. Então, na verdade, o nosso amor ao Senhor é um reflexo. Não é um movimento da nossa parte, é um reflexo. O Senhor nos amou e esse amor é refletido de volta para Ele. Uma vez eu estava a caminho de pregar num encontro pequeno, uma koinonia, e o irmão veio me pegar para me dar carona, me levar lá.
E esse irmão, no meio do caminho, foi me contando o testemunho dele, dizendo que ele já havia sido casado 6 vezes, que agora ele estava sozinho, ele era recém-convertido, e que na reunião anterior a essa que eu iria pregar, o irmão ou a irmã que conduzia a reunião, não me lembro bem, ensinou sobre amar a Deus acima de todas as coisas. E aí ele disse que virou para Deus e disse: Deus, eu tenho um amor que não sustenta nada. Eu não consegui sustentar um casamento com meu amor. Como é que eu posso amar o Senhor com esse amor? Esse amor não sustenta coisa nenhuma. E que Deus falou ao coração dele, dizendo: você não vai me amar com o seu amor, você vai me amar com o meu amor. Eu vou derramar um amor no seu coração e você vai refleti-lo de volta para mim. É isso que a fé cristã ensina. Deus nos amou primeiro. E todo amor que nós temos a Deus é reflexo. É como diz 2 Coríntios 3,18. Contemplando como por espelho, ou refletindo como por espelho. Porque a palavra que está lá é catoprisco, que quer dizer ou ver-se no espelho ou segurar o espelho para que alguém se mire nele. Então a pessoa assume as duas posições. De um lado, ele contempla como quem está vendo, olhando para o espelho para se arrumar, e de outro lado, ele reflete como um espelho que recebe luz incidente e a refrata, a devolve para o ponto de partida. E é isso que as Escrituras dizem, que a gente contempla a glória do Senhor incide em nós e nós a refratamos, nós a devolvemos para o ponto de origem. Então, nosso amor não é obra nossa, é reflexo do amor de Deus por nós. É o Senhor que nos leva a amá-lo. Então, na fé, o amor de Cristo é que nos constrange. Não somos nós que constrangemos Cristo com o nosso amor. É verdade que nós cantamos muito nessa perspectiva. E isso é que fica na cabeça das pessoas, porque você pode ser um bom pregador, uma boa pregadora, mas o seu povo vai guardar o que canta. Por isso que o Martinho Lutero compunha hino. Por que o Martinho Lutero compôs Castelo Forte e outros? Castelo Forte foi o que nós preservamos. Porque o Martinho sabia, as pessoas guardam o que cantam. E aí nós cantamos, por exemplo, eu te amo, Deus, e com a minha voz te exaltarei. É bonito, mas é religioso. Porque o movimento parte de mim. Quando é fé, o movimento parte de Deus. E eu reflito a glória de Deus. Nas religiões, a devoção do fiel é uma proposta. Então, o fiel jejua para propor alguma coisa para Deus. Senhor, eu estou precisando de um carro. Eu vou jejuar 20 dias. É uma proposta. Senhor, eu estou precisando de cura. Eu vou jejuar 40 dias. É uma proposta. Senhor, eu estou precisando de maior salário. Eu vou ofertar um dízimo do salário que eu gostaria de receber. É uma proposta. Isso é religião. As outras religiões também fazem assim.
Algumas religiões fazem obós, que são oferendas nas encruzilhadas. Outras religiões fazem autoflagelação. Outras religiões fazem peregrinações. São propostas aos seus deuses, para que, em resposta ao sacrifício, os seus deuses façam o que o fiel está pedindo. Então, nas religiões, a devoção do fiel é uma proposta ao seu Deus. Na fé cristã, a devoção do fiel é uma resposta a Deus. Bendito seja o Senhor que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Recebe nossa adoração, Salvador nosso, Senhor nosso, por tua tão grande salvação. E aí, quando o fiel jejua, jejua porque é inspirado por Deus para um tempo de comunhão. E ele diz: Senhor, estou respondendo ao seu chamado para um tempo maior de comunhão, porque é um privilégio ser convidado pelo Senhor para estar contigo. É fé. Quando eu faço uma proposta para Deus, dizendo: Senhor, eu vou fazer isso, isso é religião. Eu ouvi um pregador dizendo: se você fizer isso e cooperar com esse ministério, no final do ano o Senhor lhe dará tal coisa. Religião. Isso é proposta. Todos os religiosos fazem isso, de todas as religiões. A fé cristã não faz isso. Porque a fé cristã reconhece que Deus é naturalmente provedor. Então ninguém precisa constrangê-lo a ser provedor. Ele é naturalmente provedor. Eu sou o teu Deus, que te tirei com mão forte da terra do Egito. Ou, nas palavras do apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não vos dará com ele todas as coisas? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha os pardais. Eles não plantam e eles não colhem. No entanto, o Senhor cuida de todos eles. Olha os lírios. Eles não fiam e nem tecem. No entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus trata assim os pássaros e a erva do campo, o que fará com vocês? Não andem ansiosos, até porque a vossa ansiedade não acrescentará um côvado à vossa existência. Então, isso é fé. A fé, na fé cristã, a devoção é uma resposta. Resposta ao amor de Deus, resposta à sua salvação, resposta à sua provisão, resposta à sua presença, resposta à sua maravilhosa graça. Nas religiões, o fiel se sacrifica por seu Deus. Está cheio de religiões que os fiéis vivem se sacrificando o tempo todo, de todas as formas. Flagelação, privação,
Por aí vai. Na fé cristã, foi Deus quem se sacrificou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não somos nós que nos sacrificamos por Deus. Deus se sacrificou por nós. O Filho, Deus Filho, abriu mão de sua glória. Não julgou por usurpação a ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Assumiu a forma de servo, foi achado em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Não somos nós que nos sacrificamos por Deus, é Deus que se sacrifica por nós. Então, todo o nosso movimento é um movimento de resposta. Nós não fazemos nada por Deus, Deus faz tudo por nós, em nós e através de nós. Por isso toda a honra, toda a glória é dele. Nas religiões, o fiel serve o Deus que vem para ser servido. Na fé cristã, Deus veio para servir e não para ser servido. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aí, a gente diz assim, mas nós não servimos a Deus? Servimos, mas na força do Espírito Santo. Na força do Espírito Santo. Não é um sacrifício. Eu me lembro de um colega que disse para mim, rapaz, você não para, você está todo dia pregando, todo dia você está fazendo alguma coisa, você está escrevendo, você está pregando, você está expondo, você está viajando, você está sempre com a mala pronta, você levanta pensando nisso, dorme pensando nisso, você não cansa? Eu disse, não. Você não fica arrebentado? Não. Você não fica enfadado? Não. Você nunca quis desistir? Não. Como você consegue? Eu falei, eu não consigo. O Senhor consegue por mim. Eu não estou fazendo pela minha força. Não estou fazendo pelo meu potencial. A Bíblia diz que Deus é quem produz o querer e o realizar. Eu li isso e acreditei, é isso mesmo. É o Senhor quem faz. E tudo que eu tenho de fazer é ficar no lugar onde Ele me colocou e dizer, eis-me aqui. O Senhor que faz. É o movimento de Isaías. O Senhor que perdoa, o Senhor que purifica e o Senhor que envia. Senão é religião. Senão sou eu tentando convencer Deus que eu sou legal e eu não sou legal. Se tem um cara no universo que sabe que eu não sou legal, sou eu. Então, não tem nada a ver comigo. É o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, nos ensinou isso. Que o Senhor Deus disse, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça te basta. Isso é fé. Então, na religião,
Deus é que serve. E Ele nos serve de graça, de misericórdia, de dons, de iluminação. É Ele que faz isso. É Ele que faz isso. A gente surfa nas ondas de Deus. Nas ondas da Trindade. Nas religiões, o fiel trabalha para o seu Deus. Na fé cristã, na fé de Cristo, o Deus trabalha e o fiel descansa. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E Hebreus 4:3 diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Ou tudo que nós fazemos ao Senhor, fazemos num ambiente de descanso, ou é um movimento religioso. Um movimento que vai estressar, porque não é fruto da plenitude do Espírito Santo. Plenitude do Espírito Santo. Porque é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E toda a vida que nós vivemos na fé do Cristo. O Senhor é conosco. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o nosso baluarte. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Isso é fé. Então, a gente tem de lembrar se nós estamos levando os irmãos a terem uma perspectiva de fé ou uma perspectiva de religião. O problema é que nós tratamos essa coisa de forma muito religiosa, porque é muito difícil tratar isso do ponto de vista da fé. Por exemplo, um menino me disse: eu estou com um determinado problema, estou com determinada situação, o que o senhor acha disso? Eu falei: você é cristão? Sou. Você foi encontrado por Jesus Cristo? Fui. O Espírito Santo mora em você? Mora. Então você devia estar manifestando o fruto do Espírito, né? E você não está, né? Ele disse: não. Falei: então tem duas possibilidades. Uma é: você não é cristão. O Espírito Santo não está aí. E a outra é: você entristeceu o Espírito Santo. Olha, eu vou te dar o benefício da dúvida. Vou te dar o benefício de que você entristeceu o Espírito Santo. Aí ele disse: o que eu devo fazer?
Falei nada. Se você pudesse fazer alguma coisa, você não estava aqui, né? Então não tem nada que eu possa fazer? Não. Aí ele disse, então não adiantou eu vir falar com você? Falei, nós vamos descobrir. Por quê? Porque você vai se ajoelhar e eu vou orar por você. Eu vou pedir duas coisas. Eu vou pedir que o Espírito Santo lhe conceda a ocasião de arrependimento. E depois que ele lhe conceder a ocasião de arrependimento, eu vou pedir a ele que ele se manifeste novamente em você com todo o seu poder, com toda a sua força, manifestando o poder da ressurreição que opera em nós. E se ele não fizer? Ninguém pode fazer, meu filho. Ninguém pode fazer. Qual é a questão? Ele tinha só entristecido o Espírito Santo mesmo. Ele já era do Senhor e o Espírito Santo deu ocasião de arrependimento, ele se arrependeu. Eu disse para ele, arrependimento não é remorso, viu, filho? É quando o Espírito Santo diz para você, ó, por isso que você devia ficar no inferno. E aí você diz, é verdade, eu merecia estar no inferno mesmo. Pronto, aí você se arrependeu. É quando o Espírito Santo convence você que isso tem de sair da sua vida, não importa quanto custe. Isso é ocasião de arrependimento, meu irmão. E aí depois disso, o Espírito Santo começa a trabalhar em você de novo. Qual é o nosso problema? É que nós não consideramos mais a possibilidade que estamos diante de uma pessoa que não é cristã ou que entristeceu o Espírito Santo. Porque a gente lê a Bíblia como um livro de receitas, mas a Bíblia é um gabarito. Porque a Bíblia diz que Deus veio até nós e produziu algo na nossa vida. Então isso tem de aparecer. Se isso não apareceu, de duas uma, ou o Senhor não veio, ou eu entristeci o Espírito de Deus. E Paulo, pelo Espírito Santo, nos avisou que era possível entristecer, apagar e extinguir. De modo que a gente olha e não consegue ver quase nada do Espírito Santo lá, se é que vê alguma coisinha. Mas a gente não pode mexer nisso, porque pode ser só um trigo encantado com joio. Tem muito. Tem muito trigo que foi convencido pelo joio a ser religioso. E aí o apóstolo Paulo disse aos irmãos em Gálatas, pelo Espírito Santo, vocês caíram da graça. Vocês viraram religiosos. Vocês não estão mais sendo suportados pelo sangue de Cristo. Vocês estão achando que podem concorrer com o sangue de Cristo para agradar a Deus. E Deus só me recebe por causa do sangue de Cristo. Eu não tenho méritos para apresentar a Ele. Nas religiões, a escada é íngreme, com muitos degraus e se sobe só. Não é à toa que não são poucas as religiões em que as oblações, etc., passam por subir escadas de joelhos, passam por se esfacelar na penha, na pedra. É uma coisa horrível. Na fé cristã, primeiro a gente vive em comunidade, então a gente nunca está só. A fé cristã não é uma fé individual, é uma fé pessoal e comunitária. Indivíduo é uma categoria que não existe na Bíblia. Pessoa, sim. Indivíduo, não.
Pessoa convive, indivíduo é um sujeito que começa e termina em si mesmo. É um conceito do século XVIII. Nem está na Bíblia, graças a Deus. O que está na Bíblia é o conceito de pessoa. E pessoa convive. Não vive, convive. Vive com os outros. E isso é importante que a gente se lembre sempre. A fé cristã é comunitária. Uma vez eu estava com os meus alunos e eu falei, hoje nós vamos analisar o Salmo 23. Salmo 23 é fácil, todo mundo sabe. De cor, inclusive, né? Aí eu pedi para eles lerem, eles recitaram. Aí eu disse, ok, está errado. Aí eles, não, está errado. Leia de novo. Eles leram de novo e falaram, ok, está errado. Que isso, Adi? Está chamando a gente de analfabeto? Falei, quase isso. Por que está errado? Eu vou responder isso com uma outra pergunta. Se você chegasse para o autor desse salmo e perguntasse, por que é que o senhor é seu pastor e nada lhe faltará? Aí ele ia dizer, porque o senhor é maravilhoso, disse um aluno. O outro disse, não, porque o senhor é o escudo, o senhor é isso. Está errado. Está tudo errado, as respostas estão todas erradas. O que é isso ali? Está errado aí, o que eu posso fazer? E qual é a resposta? A resposta seria, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque eu faço parte do rebanho dele. Como diz o pastor Magnus, ovelha não é animal de estimação não, moço. Ovelha é rebanho. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque eu faço parte do rebanho dele. E é assim que ele cuida do rebanho dele. Agora, por que eu e você não conseguimos ler assim? Porque nós somos pós-século XVIII. Então, nós somos ensinados ao individualismo. E a gente pensa que o Salmo 23 é um relacionamento individual. Mas ele é um relacionamento pessoal. Eu faço parte do rebanho, convivo com o rebanho, mas Deus cuida do rebanho de uma forma tão impressionante que cada um de nós se sente cuidado como pessoa. Nunca como indivíduo, porque o indivíduo anula os outros irmãos. Como pessoa dentro da comunidade. Então, nas religiões a escada é íngreme, com muitos degraus e se sobe só. Na fé do Cristo se vive em comunidade e a escada é rolante. Não é o fiel que sobe a escada, é a escada que sobe o fiel. Porque Deus, disse o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo em Filipenses 3,13, né? 2,13, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Então, a escada é uma escada rolante, não é a gente que sobe a escada, mas é a escada que sobe a gente. Aí toda vez que eu falo isso, sempre tem um irmão que diz assim, e qual é a minha parte? E eu digo, ficar na escada. Quem colocou você na escada foi o Espírito Santo. Ele foi lá e convenceu você do pecado. Você é pecador. Depois ele convenceu você da justiça. Está vendo a justiça? Vai condenar você. E você não vai passar pelo juízo. Você não vai sobreviver ao juízo. Entendeu? Entendi. E agora? Agora creio no Senhor Jesus. Aí
ele recebe a fé. Porque fé é a certeza de coisas que se esperam pela convicção de fatos que não se veem. Isso é recebido. Como eu posso ter certeza de algo que eu espero? E como eu tenho convicção de fatos que eu não vi? E fato é passado de feito. Fato é feito, realizado. Como? Eu recebi essa convicção. Eu recebi essa convicção de que eu estou e serei redimido, porque tudo que precisava ser feito para minha redenção foi feito por Cristo e em Cristo. E quando eu recebo essa fé, o Espírito Santo vem morar em mim. E o meu espírito se une ao de Cristo, ele ressuscita o meu espírito se une ao de Cristo e eu volto a ter comunhão com a Trindade. E agora o Espírito de Deus, uma das pessoas da Trindade, opera em mim o querer e o efetuar. E eu começo a amar a Bíblia, começo a ler a Bíblia feito um doido, começo a querer Deus que eu nunca quis, começo a orar como eu nunca orei, começo a dizer, que mais que tem sobre Deus? Fala para mim, fala para mim. E isso é meu? Não, meu filho, até ontem eu era um sujeito morto. Você falava de Deus para mim, eu dava risada. Hoje eu não consigo respirar sem falar o nome dele. O que aconteceu comigo? É a história do homem que chegou para o colega, para o pastor que ele conhecia, contou uma história de que ele teve uma experiência. E o pastor, conhecia o camarada há muito tempo, era um devasso, e ele contou uma história. Aí, a história é que ele teve uma experiência. Que experiência? Minha irmã pediu para eu rezar lá uma frase qualquer, que ela queria, e eu rezei. Sei. Então, quando eu fiz isso, eu me vi num tribunal. E a minha vida passou diante de mim, eu fui julgado. E fui condenado. E aí, eu disse, eu mereço ser condenado mesmo. E quando eu disse, eu mereço ser condenado mesmo, eu ouvi uma voz atrás de mim dizendo, você está perdoado. E eu voltei para o lugar onde eu estava, sem entender o que tinha acontecido, fico olhando para as pessoas para ver se eu tinha ficado tanto tempo fora, e as pessoas me tratavam como se não tivesse passado uma fração de segundos. Aí o pastor disse, sei, e você veio aqui me contar essa história? Ele falou, não, eu vim te fazer uma pergunta. Que pergunta? Ele disse, depois que eu passei por isso, eu falei, isso foi uma alucinação, imagina, de jeito nenhum. E voltei para casa, para a velha vida, que eu sempre vivi e que você conhece. Aí o pastor disse, eu sei como você vive. Ele disse, então, isso que eu vim te perguntar. Então, o que você veio me perguntar? Por que eu não consigo mais viver do jeito que eu vivia? Por que eu não consigo mais fazer as coisas que eu fazia? Por que eu não consigo mais sentir prazer em nada que eu sentia prazer? Por que algo dentro de mim me diz que eu não sou mais essa pessoa? E o pastor disse, Deus veio morar em você, eu vou explicar isso para você, vamos abrir a Bíblia. Isso é salvação. Eu não sei explicar o que aconteceu. Mas eu levantei no dia seguinte e eu não era mais a mesma pessoa. Eu não era mais a mesma pessoa. Eu amava coisas que antes eu nem considerava e eu queria coisas das quais antes eu fugia. O que aconteceu comigo? Eu fui salvo. O Espírito de Deus veio morar em mim. Essa é a realidade de todos os cristãos.
Isso é fé cristã. Então, na fé cristã, é Deus quem efetua tanto querer quanto realizar. E como é que qual é a sua parte? Fica na escada. E como é que eu fico na escada? Quem colocou você na escada? O Espírito Santo. Fica submisso ao Espírito Santo. Não tenta ajudar o Espírito Santo, por favor. Não ajude. O tempo todo agradeça e coloque-se diante do Senhor. Aí ele vai dizer assim, aí ele diz assim, mas aí eu não vou fazer nada. Não vai? Pois eu vou te dizer que aqueles que o Espírito Santo, a quem o Espírito Santo dobra os joelhos, ganham lucidez na mente, agilidade nos pés e destreza nas mãos. Eu não conheço ninguém pleno do Espírito Santo que não seja o ser humano mais eficaz onde quer que ele esteja. Não conheço ninguém pleno do Espírito Santo que não seja o sujeito mais eficaz onde quer que ele esteja. Não conheço. O Espírito Santo nos leva para frente. Derrama dons. Dá discernimento. Iluminação. Como que eu sei disso? O Espírito Santo. Como eu sei para onde ir? O Espírito Santo. Como eu sei o que fazer? O Espírito Santo. O Espírito Santo dirige a igreja, preparando a igreja para o grande dia em que a noiva e o Espírito digam, Maranata! Vem, Senhor Jesus. Isso é a fé cristã. Nas religiões, o fiel luta por merecer salvação. Na fé cristã, o fiel recebeu salvação que sabe que não merece. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Me lembro de uma pessoa que uma vez disse para mim, esse pastor, eu não entendo, eu tenho sido fiel. É mesmo? Posso ver qual o gabarito que o irmão usa? O irmão pode me dizer qual é o gabarito que o irmão usa? Não, pastor, acho que o senhor não entendeu. Exato, eu não entendi. Eu vou te dar mais uma chance. O irmão pode dizer o que o irmão está tentando falar para mim? Porque as Escrituras dizem que toda fidelidade nossa é sustentada na fidelidade de Deus. Deus é fiel e justo para nos perdoar. Deus é fiel e justo para nos purificar. Deus é fiel e justo para nos transformar. Deus é fiel e justo para nos soerguer. Deus é fiel e justo para nos conduzir. Deus é fiel e justo para nos elevar à sua presença. Deus é fiel e justo e age baseado no sangue e na ressurreição do Cordeiro. O irmão disse, pastor, estou fazendo um período de jejum para ficar mais perto de Deus. Falei, isso é impossível. Aí ele falou, por quê? Porque você já está em Cristo. Não tem jeito de ficar mais perto de Deus. Você vai fazer um jejum para disciplinar o seu corpo, que não está conseguindo se submeter, que você não está conseguindo submeter ao seu espírito. Não é para você ficar mais perto de Deus. É para que a distância que haja entre você e Deus, que há entre você e Deus, que é só Jesus, seja recuperada na sua vida.
Você não está fazendo nada para Deus, irmão. Deus está chamando você. Vem cá, meu filho, que eu preciso falar com você, menino. Não me venha apresentando mérito próprio, não, meu filho. Eu sei que só pelo Espírito Santo é possível dizer que Jesus é Senhor. Então, a fé, nas religiões, o fiel luta por merecer salvação. Na fé cristã, o fiel recebeu salvação que sabe que não merece. Nas religiões, o fiel se fortalece para poder servir ao seu Deus. Na fé cristã, o fiel admite a sua fraqueza para que a força de Deus se manifeste nele. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Nas religiões, que hora que termina aqui? 10h20? Tá. 10h25? Tá. Nas religiões, o fiel paga para que o Deus faça o que o fiel precisa. Mas na fé, no Cristo, o fiel gerencia o que é de Deus e grato oferta em culto a Deus para o bem de todos o que propôs no seu coração pelo Espírito Santo. É como o irmão que chegou para o pastor e disse assim: pastor, o senhor pode orar pelos meus negócios? E o pastor disse: não. Por que não? O pastor disse: eu só posso orar pelos negócios de Cristo. Aí ele disse: eu não sabia que Cristo tinha negócio. Aí o pastor disse: esse, por exemplo, que você chama de seu. Você não pertence a si mesmo, como é que você tem alguma coisa? Você foi comprado, como é que você pode ter alguma coisa se você foi comprado? Não, filho, você não tem nada. Você está gerenciando o que é do seu patrão, do seu dono. E quem é o seu dono? Não é Cristo. Pô, então tudo é de Cristo. Então você está gerenciando para Cristo. Você tem consciência disso? Você não quer ter, né? Porque se você gerencia para Cristo, você não pode gerenciar de qualquer jeito, né? Não, pastor, eu quero fazer a vontade de Jesus. Bom, então vamos conversar. Conta aí para mim o que está acontecendo nos negócios de Jesus. O outro moço que chegou para Deus, para o pastor, e disse: pastor, o senhor podia orar para que eu pudesse ter um emprego, para eu poder sustentar minha família, pagar minhas dívidas? O pastor disse: não, posso não. Por que, pastor? Que eu vou ofender o Senhor. Como assim? Vou falar: Senhor, o senhor não está sustentando o menino aqui, ele está precisando ser sustentado. Ele veio aqui para o senhor arranjar um emprego para ele, porque já que o senhor não sustenta, tem de achar uma outra fonte. Ele disse: não, pastor, eu não disse isso. Pois é, eu sei que você não disse isso, você nem sabe tudo isso para dizer isso. Mas foi isso que você disse. Ué, como é que ora então, pastor? O pastor disse assim: olha, não posso orar pelo seu sustento, porque a Bíblia diz que aos seus Deus dá enquanto dormem. E eu não posso chegar lá para o Altíssimo e dizer: o senhor não está dando para o rapaz aqui.
E o problema dele não é falta de dormir. Disse o pastor, não posso falar isso. Ele está dormindo bem. Aliás, eu ouvi dizer que ele está até fazendo hora extra no sono. Eu não posso fazer isso. Aí ele disse, então como é que ora? Aí o pastor disse, nós vamos orar assim, Senhor, está aqui o teu servo, tem uma porção da fortuna do Senhor, uma parte da fortuna do Senhor, que ele que tinha de administrar e o diabo está resistindo ele. E por isso ele não está administrando o que tinha de administrar para o Senhor e não está podendo prestar ao Senhor o culto que te é devido com aquilo que a gente administra da tua fortuna. Então eu vim aqui rogar por ele e repreender o diabo. Eu peço que o Senhor repreenda Satanás e que o Senhor conceda ao teu servo a parte que ele tem de administrar da tua fortuna, para que ele possa prestar o culto que te é devido. Isso é uma oração cristã. Uma oração que entende a luta espiritual. Senão, daqui a pouco, como é que nós vamos falar com o Altíssimo? Como que a gente vai entrar na presença do Altíssimo? Ó, senhor, não está funcionando, hein? Ah, vai você sozinho, eu não vou não. Vou não. Ofender o Altíssimo pode custar muito caro, meu amigo, muito caro. Então o pastor disse, não, mas calma, vamos entender primeiro o que está acontecendo. Ao Senhor pertence a terra. E o Senhor deu a você uma parte da fortuna dele que você vai administrar, disse o pastor. E o diabo está resistindo você, para que você não preste ao Senhor o culto que lhe é devido. E nós vamos entrar na presença do Altíssimo. E nós vamos rogar por você. E vamos repreender Satanás. É batalha espiritual. Aí a gente sabe o que está fazendo. Nas religiões, o fiel paga para que o Deus faça o que o fiel precisa. Na fé cristã, o fiel gerencia o que é de Deus. E grato, oferta em culto a Deus para o bem de todos, o que propuser no seu coração. O pastor estava na igreja de um outro colega, e o colega disse, olha, precisamos ofertar, porque temos dívida para pagar, tem esse custo aqui, esse templo, a gente usa. Aí o colega que estava lá esperou o pastor terminar, fez a mensagem dele, depois chamou o pastor e disse, você não pode falar assim. Assim como? Dizer que os irmãos vêm aqui ofertar porque você tem de pagar a dívida. Aí o colega disse, não, e como é que eu falo? Você tem de falar a verdade. E qual é a verdade? Deus exige que todo mundo preste a Ele um culto daquilo que Ele permite que o sujeito gerencie em nome dEle. Deus exige. E não é para receber nada em troca, é porque já recebeu muito mais do que merece. Deus exige. Agora nós vamos ofertar ao Senhor em gratidão. Vamos trazer nossas doações ao Senhor, as nossas oferendas ao Senhor. Ele exige que nós que administramos a sua fortuna lhe prestemos culto daquilo que Ele permite que nós gerenciemos para Ele, para a sua glória. Deus exige, e o Espírito Santo vai colocar no seu coração. E se você não sabe o que fazer e o Espírito Santo não está conversando com você, então siga o caminho do irmão Abraão e traga o dízimo. Agora, trazer o dízimo como oferta é uma vergonha.
Porque isso faziam os caras do Antigo Testamento que não sabiam do sangue de Cristo. E não sabiam de que nós estamos gerenciando a fortuna de Deus. Mas se você já não anda mais com o Espírito Santo já faz um tempinho, então pelo menos imite o patriarca. Mas traga o seu culto, porque Deus exige. Esse é o ponto. Aí o pastor diz para o colega, não faça mais isso. Você está roubando a glória de Deus. Deus exige culto. Então, isso é a fé cristã. Nas religiões, o sucesso é prova da eficácia de sua fé. Um montão de gente que diz, eu tenho fé porque eu tenho sucesso. Na fé cristã, a eficácia da fé aparece quando o fiel usa o seu sucesso para salvar o próximo do fracasso. É a parábola do samaritano. Você usa o seu sucesso para salvar o outro do fracasso. Porque você entende que o seu sucesso é ato de Deus para abençoar outros. Porque você só estava gerenciando o que é de Deus. Então, com essas categorias, a gente vai norteando se a gente está sendo religioso, ensinando religião, ou se a gente está levando as pessoas à fé. E, claro, isso é o que diz as Escrituras. Você pode não fazer o que as Escrituras dizem e arcar com os custos disso. É uma escolha mesmo. Todo mundo tem. Nas religiões, o fiel obedece regras para agradar ao seu Deus. Na fé cristã, para agradar a Deus, o fiel crê em Deus. Porque sem fé, nas religiões, o fiel cumpre regras. Reza 5 vezes em direção a Meca, faz o Ramadã, dá esmola, para ver se agrada a Deus. Na fé cristã, o fiel crê em Deus. Que Deus existe, que Deus é galardoador dos que o buscam, que o Senhor nos leva a Ele, que o Senhor é fiel à sua palavra, que o Senhor vai terminar a obra que começou, que a ressurreição de Cristo vai se manifestar, é só uma questão de tempo. Por isso o fiel agradece. Por isso as Escrituras Sagradas dizem, em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, nas religiões, o fiel se esforça para honrar a Deus. Na fé cristã, o fiel é transformado em alguém parecido com Deus. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados
de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nas religiões, o fiel pratica boas obras para demonstrar o seu mérito. Na fé cristã, na fé no Cristo, não há mérito nenhum em fazer boas obras. Fazer boas obras é só uma questão de vida nova. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então o religioso diz, eu faço boas obras, porque no final isso vai pesar a meu favor. E o cristão diz, eu faço boas obras porque eu não sei viver de outro jeito. Tem outro jeito de viver? Eu não sei viver de outro jeito, você sabe? Você é cristão, cheio do Espírito Santo. Você sabe um outro jeito de viver que não seja praticando boas obras? Você sabe? Mostra para mim, eu não sei. Eu não sei como é que um camarada cheio do Espírito Santo vive se não em boas obras. Não sei. O camarada que é cheio do Espírito Santo ama. É bondoso, é benigno, é fiel, é longânimo. Como é que uma pessoa assim faz qualquer outra coisa que não seja boas obras? Como? Não tem outro jeito de viver. São as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu não sei viver de outro jeito, você sabe? O Espírito Santo leva a gente a viver de outro jeito? Que outro jeito? Não sei. Nas religiões, o fiel busca bênçãos para si. Toda religião. Na fé no Cristo, o fiel é chamado para ser uma bênção. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, então não precisa nem pedir, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Então, não precisa pedir. Já está na promessa. O camarada diz, você acha que o Senhor vai abençoar você? Claro. Por quê? Ele prometeu. Mas você não precisa pedir? Não. Por quê? Ele já prometeu. Então, o que você tem de pedir? O que você tem de buscar ao Senhor? Eu espero ser uma bênção. Eu conheci um homem que estava com câncer. E sobreviveu, graças a Deus. E aí a gente ia lá e dizia para ele assim, irmão, gostaria que nós orássemos pelo irmão? Por favor, pastor, ora sim. E o que o irmão gostaria que nós pedíssemos ao Senhor pelo irmão? Que eu seja uma bênção. Como assim, irmão? Não, sabe o que é, irmão? Sabe o que é, pastor? Eu estou com esse câncer aqui, que a queda faz isso. O corpo humano carrega a morte, né? O senhor sabe, diz a Bíblia, não é? Diz a Bíblia. Então agora eu preciso tomar cuidado para que a minha enfermidade não faça eu deixar de ser uma bênção na mão de Deus. Porque senão eu posso ficar tão preocupado comigo, pastor, que eu não sirvo mais para o senhor. Aí eu começo a pedir para o senhor me servir. Eu não posso fazer isso, pastor, porque Jesus, que é Jesus, veio para servir e não para ser servido. Então, ora para eu ser uma bênção, fala para Deus me sustentar, que eu não quero envergonhar o nome dele por causa de uma enfermidade que milhões de seres humanos já tiveram e eu sou mais um só que tem. Porque essa é a ordem do Senhor. Ser tu uma bênção, não é, pastor?
Aí a gente ficava envergonhado e dizia, irmão, isso mesmo. Não que está escrito mesmo. Sê tu uma bênção. Então, pastor, ora por mim, ora por mim. Esse irmão tinha entendido. Esse irmão tinha entendido. Não é impressionante? Ele me impressiona toda vez que eu lembro disso. Jesus, eu não posso nem reclamar, porque o irmão lá, misericórdia. Nas religiões, o fiel tem desejos. Na fé cristã, o fiel tem missão. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceder. Ou seja, eu designei vocês para que vocês sejam assim, para que quando vocês orem certo. Então, o fiel tem, nas religiões, o fiel tem desejos. Na fé cristã, o fiel tem missão. A gente vive em missão onde quer que a gente esteja. Nas religiões, o fiel pede para poder ter. Na fé cristã, o fiel pede para poder repartir. O pão nosso, de cada dia, nos dá hoje, Senhor. Quem faz essa oração se oferece para ser a padaria de Deus, né? Que vai distribuir pão para todo mundo. Nas religiões, o fiel dá testemunho da graça alcançada. Na fé cristã, o fiel frutifica o fruto do Espírito e manifesta a graça divina a todos. E o fruto é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto é edificação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça. Então o fiel não agradece pela graça, ele se torna portador da graça. Nas religiões, há muitos fiéis que querem salvar o planeta. Na fé cristã, o fiel sabe que está unido ao planeta, pois Jesus morreu também pelo universo, para criá-lo, mantê-lo e resgatá-lo. Porque o texto sagrado diz que o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, ou seja, o mundo só existe por causa do sangue de Cristo. Nas religiões, Deus é uma entidade única e egocêntrica. Na fé cristã, Deus é a comunidade única e teocêntrica. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. É uma bênção ser cristão, não é não? Não transforme isso numa religião, pelo amor de Deus. Que Deus nos abençoe.